Dia pessoal, espero que todos vocês estejam bem, né? Retomando aí as aulas de filosofia, depois desse período de descanso, entre aspas, né, que nós tivemos, um descanso forçado, mas vamos ter força, fé, que tudo isso vai acabar e em breve a gente volte ao normal. Então, para que a gente finalize o conteúdo do primeiro bimestre, que ficou pendente, nós vamos retomar alguns conceitos. E se você estiver acompanhando com o seu material aí, eu vou pedir para que vocês abram lá na página 21, que vai ser a partir daí que nós teremos a aula de hoje, tá certo? Então, o conteúdo vai se estabelecer na ideia de moral provisória, né? Então, quando a gente fala de moral, a gente vai lembrar tudo aquilo que a gente discutiu, né? O que é moral, o que é ética, aqueles conjuntos de valores, aquela conduta que guia o comportamento do ser humano, que até um determinado momento era uma coisa desejada e depois nós temos uma ruptura que é uma reflexão daquilo que é, na verdade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós estudamos até agora a antiguidade clássica e a filosofia medieval no contexto de ética. E nesses dois períodos, não se separava ética e política. Era um conceito utópico. Todo mundo dizia ou buscava como esses dois conceitos deveriam ser, e não como ela era na realidade. A primeira pessoa que vai falar a respeito disso, ou que vai questionar esse processo, já adentrando naquilo que nós vamos chamar de filosofia moderna, é Nicolau Maquiavel. Tá? A filosofia moderna, ou a idade moderna, entre alguns autores, há uma certa indefinição. Alguns acreditam que é do século XIV ao século XIX, e outros falam que é do século XVII ao século XIX. Mas essa dúvida entre períodos, ela não é tão importante para a gente nesse momento. O que é importante é que o primeiro autor a ser efetivamente considerado como um filósofo moderno vai ser Maquiavel, tá? Ele, de uma certa forma, ele vai romper esse paradigma de como deveria ser a moral, a ética e etc., e vai mostrar como ela realmente é. Entre outras palavras, ele vai ser o primeiro a separar o que é ética, aquilo que você é dentro de casa, e política, aquilo que você é como pessoa pública. Tá? Até aqui, tudo era visto ou buscado da mesma maneira. Então, é entre essa moral pública e essa moral privada. Então, as pessoas, supostamente, até o período medieval, tinham que ter essa mesma postura, tanto no público quanto no privado. E nessa busca aí fantasiosa, utópica de como deveria ser, ele vai falar, não, peraí, né? O ser humano não é isso. O ser humano, ele é uma ação dentro da sua casa e ele tem comportamento diferente fora. E eu acredito que todos nós saibamos que isso é uma grande realidade, né? A nossa postura em um determinado ambiente, principalmente quando nós estamos sendo vigiados ou com pessoas próximas, nós temos um determinado comportamento, e quando estamos em outros lugares ou com pessoas que temos um pouco mais de liberdade, temos posturas diferentes. Tá? Maquiavel vai ser marcado, né, pela sua obra máxima, que é O Príncipe. Essa obra ela tem como uma temática principal, na verdade, duas temáticas principais, que é a conquista e a manutenção do poder. Então, para algumas pessoas, esse livro vai ser visto como um manual de como o governante deve fazer para manter o poder, ou até mesmo para conquistar. Para outras pessoas, vamos dizer assim, não, ele está influenciado pelas ideias iluministas, renascentistas, ele não criou um manual, ele criou, na verdade, uma crítica
para preparar as pessoas de que elas entendessem que quando estivesse ocorrendo isso, era sinal de alerta que nós teríamos um governo autoritário. Tá? Nesse processo, algumas situações, né, vão ficar marcadas. Maquiavel nunca disse essa frase que é atribuída para ele até hoje: os fins justificam os meios. Você vai falar assim, mas por que então as pessoas dizem que essa frase é dele? Porque, na verdade, os seus textos, os seus escritos, tinham como finalidade a estabilidade do Estado. Entre outras palavras, a estabilidade do poder. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que o governante ele tinha que fazer tudo o possível ou para conquistar ou para se manter no poder. E aí essa frase que não é dele vai se associar perfeitamente a essa ideia. Então não importa o que eu faça, o importante é que eu permaneça no poder. Tá? Fora isso, depois de deixar esse marco na história da humanidade, que essa obra foi escrita em 1532 e até hoje nós encontramos ela em todos os lugares, inclusive em bancas, né, de jornais, aquelas maquininhas do metrô sendo vendidos a R$ 5. Esse livro ele tem 26 capítulos. Ele é pequenininho, mas ele é como um manual reflexivo e é utilizado em muitos cursos de ciências humanas, como reflexão. Fora essa ideia de refletir sobre a manutenção do poder, a conquista do poder, ele vai falar também sobre as paixões, né, que é uma natureza humana. E no livro ele vai dizer o seguinte: é melhor você ser temido do que amado. Ou, cá entre nós, talvez o ideal se nós fôssemos os dois. Porém, se não der para ser os dois, segundo as ideias de Maquiavel, é melhor você ser temido para que você não seja traído. Por quê? Ele vai dizer que o ser humano ele é atraído pelas suas paixões, pelos seus desejos, pelas suas vontades, e que mudam constantemente a partir do momento que a gente descobre algumas coisas ou se interessa por outras pessoas ou por outros valores. Quando eu gosto, ou quando a minha ligação está ligada apenas pela questão do sentimento, em muitos casos, é uma linha muito fina que separa isso. Entre você manter um contato, respeito pela pessoa quando você gosta dela, ou simplesmente você evitar determinadas posturas quando você tem medo dela. Um exemplo clássico: eu posso gostar do meu pai e da minha mãe, mas se eles não fizerem algo que eu queira, eu vou ficar com raiva e muitas vezes eu posso até brigar com eles, explodir, reclamar, discutir, etc. Eu uso o meu sentimento, eu vou ser levado pela mudança de sentimento. Uma hora eu amo, outra hora eu odeio. E nesse instante talvez eu possa tomar determinadas atitudes que eu venha me arrepender depois, numa fala, numa ação e etc. Porém, se eu tiver medo do meu pai e da minha mãe, por mais contrariado que eu esteja, jamais eu vou me manifestar, porque eu não sei o que ele pode fazer ou o que ela pode fazer a partir do momento que eu tomar uma atitude contrária. Então, não sei se vocês conseguem compreender nesse sentido, que ele vai falar assim, ó, quando eu só me deixo levar pelos sentimentos, eu posso ser traído, né? Eu posso, de uma certa forma, ter aí uma decepção. A partir do momento que eu estou preso a alguém pelo medo, eu me policio para que eu não seja prejudicado. E existe uma frase que não é de Maquiavel, é de senso comum: mantenha os seus inimigos mais próximos a você do que os seus amigos, pois os seus amigos você sabe o que ele pode fazer, e os seus inimigos não. Entre outras palavras, os amigos são o nosso reflexo.
Da mesma maneira que eu posso traí-los, eles podem me trair. Mas na medida que eu mantenho próximo a mim os meus inimigos, o que eu faço? Eu inibo o meu inimigo de me atacar. Porque ele fica imaginando o que eu vou fazer porque eu estou tão próximo nele. Então ele tenta se defender a todo custo e ele não tem tempo de me atacar. Talvez uma jogada mais reflexiva que nós possamos fazer. Então, a partir desse ponto de vista, desse conjunto de informações, ele vai estabelecer uma nova moral, né? Que o indivíduo ele pode ter posturas diferentes. Uma postura dentro da sua casa e uma postura no meio público, né? Então, a gente tem vários exemplos na sociedade e, às vezes, até na própria família ou em casa, pessoas com comportamentos distintos, diferentes, né? Então, a partir disso, ele vai mostrar para a sociedade como um todo, né, da época do século XVI, a gente está falando, como realmente é o ser humano. E se nós trouxermos para um contexto atual, e isso em qualquer lugar do mundo, seja você pensando o governante, ele bom ou ruim, porque isso cabe a partir do ponto de vista de cada um, qualquer semelhança com os governantes atuais não é mera coincidência, tá? Porque cada um, dependendo do seu contexto, do país, da realidade, da economia, eles estão pensando em si e não nos outros. Tá? Então, Maquiavel ele marca esse processo. Após isso, nós vamos ter o filósofo chamado René Descartes, que vocês provavelmente devem conhecer e das aulas de matemática, o plano cartesiano e uma série de outras coisas. Ele vai trazer essa concepção de moral provisória, ou seja, querendo ou não, o ser humano ele se adapta a partir não só dos seus sentimentos aos locais que ele está inserido apenas por mera sobrevivência. Então ele vai pensar o seguinte, não existe uma moral perfeita, não existe uma moral universal, né? O que existe são morais distintas que eu me adapto nos locais que eu estou inserido. Então a gente pode dizer que é mais ou menos uma reflexão em cima das ideias de Maquiavel. Então, em um determinado espaço, eu vou ter uma postura diferente. Quando eu for para o local B, dependendo do contexto das pessoas, eu vou ter uma outra ação. Isso vai se chamar de instinto de sobrevivência, ou seja, autopreservação. Eu vou andar conforme a música, vamos dizer assim. Eu vou me comportar mediante o que o ambiente me pede. E para isso, ele vai instituir um método, que vai ser chamado de método cartesiano. Esse método cartesiano ele vai estar dividido em 3 etapas. Primeira, para ser verdadeiro, tem que ser claro e distinto. Então, assim, para que eu possa considerar alguma coisa verdade, ela tem que ser clara, ela tem que ser distinta. Entre outras palavras, tem que ser algo que eu compreenda, entenda e aceite. Isso vai ser a minha verdade. Segundo ponto, se estou diante de uma dificuldade, ele vai propor assim, eu vou dividir essa dificuldade em várias partes e vou tentar resolver essas partes a partir do mais fácil para o mais difícil. E aí depois eu junto tudo e resolvo o meu problema. O que ele está querendo dizer com isso? Eu tenho um problema. Ao invés de eu tentar resolver isso tudo de uma vez, que muitas vezes a gente acaba não dando conta, ele vai falar, pega o problema, divide ele em partes. Começa do mais fácil. A partir do momento que eu começo do mais fácil, eu vou vendo que não é tão difícil assim. E vou criando, né, uma certa vontade de resolver aquilo. Isso aqui não é tão difícil. Isso aqui é assim, 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 assado. Se você parar para pensar, né, a gente pode usar como exemplo disso, do método cartesiano, ou desse segundo ponto, uma prova, por exemplo. Teoricamente,
né, o professor ou a professora, ele começa uma prova com as questões mais fáceis, para que você ganhe estímulo. Ah, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei. E aí vai colocando as perguntas mais medianas para as mais difíceis. Qual é o problema da maioria dos alunos? Ele pega, ele olha todas as questões e justamente, parece que é lei de Gerson, né? Vai lá, puf, ele vai olhar logo aquela, para naquela questão que ele não sabe que é a mais difícil. Ali ele cria um bloqueio e ele não evolui. Tá? Então, esse segundo tópico dele é isso. Ó, começa do mais fácil e depois vai para o mais difícil. Porque quando você chega lá na parte difícil, se você olhar para trás, você já resolveu muita coisa do que você tinha para fazer. E a terceiro ponto, na verdade, que já que não existe uma moral perfeita, uma moral que seja universal para todo mundo, eu vou usar a moral provisória. Então, eu vou me adaptar ao que o ambiente busca. E para isso, ele vai instituir 4 regras que estão aí embaixo. Vou sintetizar essas regras, né? Então, a primeira regra, obedecer os costumes de uma região. Então, se eu saio do Brasil e vou, por exemplo, para a Índia, eu não tenho que querer que as pessoas se adaptem à minha cultura. Sou eu que tenho que me adaptar à cultura indiana. Né? Porque ele fala assim, ao me adaptar ao meio, eu vou sofrer menos exclusões e, ao mesmo tempo, né, eu vou ter uma convivência mais tranquila. Que, teoricamente, é o que todos nós fazemos em ambientes hostis que nós estamos. Ah, eu vou para um lugar que eu não queria estar aqui, mas você, de uma certa forma, é sociável para que você não seja excluído. A segunda regra, firmeza nos seus atos. Então, eu fui para esse lugar que eu não quero. Mesmo não sendo aquilo que eu quero fazer, eu tenho que ser firme nas minhas ações. Até para que eu não transpareça que eu estou em desacordo com aquilo. Terceira regra, vencer a si mesmo. Opa, eu vou lutar contra mim? Sim e não. Na verdade, ele vai dizer o seguinte, vencer os nossos desejos. Às vezes a gente tem uma vontade muito grande de fazer alguma coisa, mas a gente não consegue porque nós temos concepções maiores. O que ele vai dizer? É mais fácil mudar você mesmo do que o mundo. Exemplo disso. Talvez nós tenhamos isso tanto no público quanto no privado. Provavelmente, muitos dos nossos pais têm um desejo de consumo, um carro, uma viagem, etc. Mas ele vence o próprio desejo num benefício maior, que é a família. Ou o que deveria ser feito, talvez dentro de outros ambientes, numa empresa, numa sala de aula e etc. É muito mais fácil para o professor entender um grupo de alunos do que querer moldar o grupo de alunos à sua realidade. Até porque são realidades distintas. O professor é mais velho, tem muito mais conhecimento. O aluno é mais novo e ele está em processo de formação. E a quarta e última regra, aceitar as regras daquele lugar. O aceitar não é que você tem que concordar com tudo. Se eu estou nesse lugar, eu estou ciente das regras estabelecidas. Então, por exemplo, se eu estou num lugar onde é proibido o uso do celular, eu posso até não concordar, mas eu vou deixar o celular guardado para que eu não tenha problemas. Né? Eu tenho que respeitar, mesmo não concordando, as regras dos ambientes onde eu estou inseridos, para que eu não sofra nenhuma punição, nenhuma exclusão ou, teoricamente, nenhuma represária por parte de ninguém. Tá? Continuando nessa reflexão, nós vamos ter o filósofo Baruch Spinoza. Spinoza vai trazer uma reflexão ainda um pouco maior sobre as paixões.
Segundo ele, as paixões, elas não são nem boas nem más. Elas são só paixões. É algo natural do indivíduo. Até porque o sentimento que me leva a fazer algo, para mim é bom. E para outra pessoa pode ser ruim. Então, por exemplo, quantas vezes você já deve ter entrado naquele conflito? Ah, eu quero fazer isso, mas as pessoas que estão à minha volta não querem. Eu vejo isso como uma ação certa e outras pessoas veem como algo errado. Mas é o seu sentimento que está te dizendo. Nesse sentido, ele vai dizer que nós sofremos influências do meio externo e de nós mesmos. Então é por isso que a gente vai ter esse julgamento de que o meu sentimento, a minha ação, aquilo que me motiva ou que me leva a fazer algo, é algo bom ou algo ruim. Porque vem reflexões, vem opiniões de outras pessoas que não estão envolvidas na situação da mesma maneira que eu. Aí ele vai dizer que existem dois tipos de paixões. A paixão alegre, que é o conatus, que quando eu me sinto forte, quando eu me sinto determinado, né? E isso me direciona uma capacidade de ser melhor, de tentar me preservar, de evoluir como indivíduo. E as paixões tristes, né? Quando esse sentimento diminui essa minha capacidade de ser, diminui a minha autoconfiança e, em muitos casos, me direciona num sentido de perdemos a vontade de fazer algumas coisas. Então, assim, uma tristeza profunda, alguns casos de depressão e assim, etc. Então, esse conatus que ele vai falar seria essa reflexão do ser humano ter essa capacidade de preservar a si mesmo, mesmo diante dessas adversidades, da alegria ou da tristeza. Seguindo essa mesma linha reflexiva, nós vamos ter Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai falar muito nessa ideia de sentimento moral e natural, como a gente acabou de ver. Ele vai defender o sentimento como um caminho para a interioridade, como o caminho para a compreensão de nós mesmos. É a partir, segundo ele, do entendimento do nosso sentimento, das nossas emoções, que nós compreendemos quem nós somos. Claro que a gente está falando de um filósofo que vai levar a emoção em primeiro momento, não aqueles que vão falar que é a razão. Tá? Essa compreensão da natureza humana, de si mesmo, nasce do sentimento do indivíduo e não da razão. Então, o que eu quero saber não nasce do meu pensamento, da minha dúvida, nasce da necessidade do sentimento interno que eu tenho, que eu desejo de conhecer algo novo. E aí ele vai propor dois conceitos que movem o ser humano, ou melhor, dois sentimentos que, segundo para ele, move o ser humano. O primeiro, o amor próprio, a autopreservação. Então, não importa o que eu faça, né? Eu vou tomar as minhas atitudes para me autopreservar e não simplesmente corresponder às expectativas alheias. E o último, a compaixão, a piedade, né? Que seria o sentimento que eu tenho pelo outro, ou a dó. Eu vou fazer algo para alguém porque eu tenho dó, eu tenho piedade daquela pessoa. Então ele vai dizer que o ser humano se move, ele se desenvolve e ele vive a sua vida a partir desses dois sentimentos. A autopreservação, né, ele fazer tudo aquilo que está à sua disposição para que ele possa se manter como um indivíduo e, ao mesmo tempo, numa outra concepção, principalmente para o outro, a compaixão, a piedade. Em alguns casos, esse sentimento de compaixão nós utilizamos para nós mesmos, né? Então, por exemplo,
quando a gente busca uma aceitação dos outros pela forma como nós somos, ou toda aquela transformação que a gente quer fazer simplesmente para ser aceito por outro. As pessoas têm que ter dosinha do indivíduo porque ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer aquilo. Então, são essas duas relações que ele vai propor para dizer que o ser humano é movido pelo sentimento. E o último, para fechar esse conteúdo do primeiro bimestre, é David Hume, e que ele vai propor o seguinte: a paixão como ação humana. Ele vai desenvolver uma nova concepção de ética, onde a paixão e não a razão fundamenta a ação do indivíduo. Entre outras palavras, se você verificar aí, gente, os últimos 2, 3 filósofos que a gente acabou de falar, eles são todos direcionados à questão do sentimento. E ele vai propor uma discussão. Como saber se eu estou certo ou errado? Né? Já que eu tenho um conflito de informações, várias opiniões diferentes, regras, etc. Ele vai dizer o seguinte, que o que vai me fazer ou não saber ou distinguir se eu estou certo ou errado, se eu tenho um sentimento de culpa. Se eu fiz algo e eu me senti culpado por aquilo, eu estou errado. Se eu fizer e não me sentir culpado, eu vou achar aquilo como certo, tá? Então, a ideia é, se cada ação que eu fizer, eu não perceber, não sentir essa desaprovação dos outros, ou, no caso, de nós mesmos, né? Eu estou certo. Então, é o sentimento, é a sensação que eu tenho a partir de determinadas ações que eu faço. Então, se eu for lá e comer o último pedaço de pizza que estava na geladeira, que estava guardado para o meu pai, só que ele não comeu e eu comi, e eu achei que aquilo foi certo porque matou a minha fome, segundo ele, você está certo, porque você fez algo correto do seu ponto de vista. Agora, se nessa mesma situação você comeu, e aí o seu pai virou e falou assim, nossa, cadê aquele meu pedaço de pizza que eu deixei para comer hoje? Aí você fala, fui eu que comi e tal, etc. E aquilo te causar uma certa desaprovação, você vai perceber que a sua atitude foi egoísta, ela foi errada, tá? Turma, fechando o David Hume, eu encerro o conteúdo de filosofia do segundo bimestre. Eu vou abrir agora as perguntas para vocês. Caso, posteriormente, pensando, refletindo, vocês tenham alguma outra dúvida ou questionamento sobre o que eu falei, eu estarei à sua disposição e será um prazer esclarecer as suas dúvidas no Skype, ok? Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Podem fazer perguntas de áudio ou pelo próprio chat, se vocês assim preferirem. Se nenhuma informação, opa, acho que tem alguma perguntinha vindo aqui. Oi. Qual que é o nome da paixão triste? De quem? Da paixão triste. Qual o nome da paixão triste? É paixão triste, paixão alegre. Ah, tá. Você falou que alegre é conatos. Não. O conatos é a ação, tá? É a sensação de preservar-se, que vai direcionar a esses dois sentimentos, a paixão triste e a paixão alegre. Ah, tá. Obrigada. Nada. Mais alguém? Turminha, então, caso vocês não tenham mais dúvidas, eu vou encerrando aqui a gravação, né? E fico à sua disposição ali posteriormente no Skype da escola.